Vamos lá, Escorpião. Escorpião, a carta do Ganesha que eu tirei para vocês foi a carta da criação. Ele aparece aqui com a mãe dele, a Parvati. Então fala o quê? De cuidado com os outros, né? Então essa carta ela alerta para você olhar também para as suas necessidades. Porque muitas vezes vocês ficam só cuidando da necessidade dos outros e não olham para as próprias necessidades. Então ele fala, é um momento de você olhar para si e não ficar se doando demais. Tá? Um momento de criar coisas novas pensando nas suas necessidades. Tá bom, Escorpião? Carta da Força. Carta da Força, ela traz uma maior vitalidade, maior possibilidades, um momento mais animado, né? Realizando coisas aqui. Vamos ver aqui como sai aqui essas cartas para vocês. Muitas vezes, sabe, quando eu vou montando o tarô, é a hora que eu vou vendo a triangulação, né, que fala. E aí, quando ele apresenta determinadas cartas, é muito interessante porque a gente vê exatamente uma historinha, né? Então ele diz assim, o momento em que vocês estão passando, na verdade, por uma provação sentimental. Muitos, às vezes, nem se dão conta disso, porque ele aparece no inconsciente. Mas vocês vão precisar tomar uma decisão. Muitos vão resolver continuar sozinhos, outros vão conhecer uma outra pessoa e aí vão mudar, mas é um momento de reavaliar relacionamento. E é como se fosse assim, um parar de fingir que está tudo bem, sabe? E aí olhar mesmo e falar assim, bom, deixa eu ver o que eu estou querendo para mim nesse momento. Parar de ficar olhando só o lado do outro. E aí ele fala, oportunidades de dinheiro, sim, mas atenção com quem você lida com o lado financeiro. Porque ele traz uma desestrutura no dinheiro. Por exemplo, vou dar um exemplo. Vamos dizer que vocês resolveram aplicar o dinheiro que vocês têm em alguma bolsa, alguma ação, alguma coisa. Não é um momento favorável para isso. Então tem que prestar muita atenção aonde eu estou colocando meu dinheiro. Por quê? Existe uma desestrutura interna. E é um bom momento para terapia? Um bom momento para terapia, para busca, para aconselhamento, para procurar entender o que está se passando, porque essa desestrutura mostra uma preocupação material muito grande, um afastamento da espiritualidade, mas ele fala assim, é mais a preocupação pela necessidade do outro do que com a sua própria necessidade. Então ele diz assim, reavaliar, repensar, a busca da liberdade é algo muito importante, porque no fundo, vocês vão conseguir se expressar, porque a estrela está trazendo uma boa forma de comunicação. Mas ele mostra muito estresse e necessidade de valores novos. E ele, nesse sentido é assim, ó, sai da ilusão e olha a realidade como ela é. Porque muitas vezes a gente assume o problema do outro como nosso e aí você desencadeia uma série de questões. Mais apáticos no lar, mais cansados, né, adiando um pouco as coisas, muita ansiedade, examinando muitos medos internos, e ele mostra um início novo. Então, muitos de vocês podem mudar de casa, tá? Porque ele mostra o início novo. Mas mesmo na nova casa, ele fala o quê?
desestrutura, aflição, hostilidade. É como se fosse um momento assim de para tudo porque tem algo que está me incomodando e eu não estou conseguindo nem me expressar. Ainda bem que a estrela está lá, que ela vai trazer condição para vocês poderem se expressar melhor. Essa carta também pode indicar cansaço, apatia. Sabe quando eu dei tanto pelo outro, acabou minha energia e aí eu preciso me recuperar? Então ele fala assim, uma grande inquietação, perdendo energia, momento de seguir só. E aí ele mostra, no trabalho, muito estudo, muito trabalho, uma figura masculina importante no contexto, pode ser um diretor, pode ser uma chefia, muito medo de ser traído no trabalho. Então ele fala assim, novos valores, é como se vocês estivessem guardando para vocês tudo, emocionalmente falando, entendeu? Então ele fala, está na hora de poder se expressar melhor, novas parcerias, novas associações chegando aqui. Na casa dos romances, onde ele mostra a hora de seguir sozinho, isso também pode indicar o afastamento de um filho ou a saída de um filho de casa, porque ele aqui mostra parcerias, e pode ser profissional como pode ser na intimidade, parcerias novas, um momento de sorte, de construção de algo novo. Muitas vezes ele pode dizer o quê? Termina um relacionamento e se inicia outro relacionamento. Por isso que essa reestrutura ela é interna, porque ela está mexendo com seus medos mais profundos. É como se ela estivesse mostrando um outro lado agora. Vai precisar mexer mesmo, deixar para trás algumas coisas que são importantes, a espiritualidade trazendo proteção e uma preocupação com filho. Essa carta ela indica assim, ou eu não estou me sentindo preparado para mexer com todas essas questões psicológicas, ou é a preocupação com um filho. Porque ele diz assim, é o filho pródigo que retorna à casa, mas ele, na carta do tarô, ele mostra como uma carta de despreparo, imaturidade, não estou pronto ainda, entendeu? Muita preocupação material na casa da espiritualidade, então ele mostra o quanto vocês estão distante desse lado espiritual, tão preocupados com o outro, esquecendo as próprias necessidades. Ele mostra o trabalho, conflitos no trabalho e outra vez mais quietos, mais reservados. Um momento de sorte, de boas oportunidades chegando, mas vocês ainda estão se consumindo. Olha, outra vez ele fala, frustrados, decepcionados, entendendo um relacionamento que não vai muito para frente, em busca de mais prazer, mais satisfação. Eu não sei se é algo que pode acontecer, que vai te desestruturar emocionalmente, mas ele diz assim, olha, é como se fosse um novo capítulo, né, começando na vida de vocês. E aí ele mostra o momento de renascimento e de ponderar o trabalho. Mas lembra que eu falei logo no começo? É o lado emocional o assunto mais importante dessa tiragem, porque é algo que ainda está no inconsciente, essa aflição no lado emocional. Então ele diz assim, se sentindo presos, um momento de evoluir, as coisas já estão prontas e eu preciso me colocar aqui. Então vou abrir o outro tarô em cima para ver o que ele confirma e o que ele mostra que eventualmente seria diferente. Então vamos ver, nesse inconsciente, olha, outra vez ele mostra a desestrutura.
Então, essa aflição emocional é por uma desestrutura interna, possibilidade de viajar, de passear. Ele fala em maior maturidade, mais maturidade aqui, muito estresse no seu dia a dia, na forma de se comunicar. É como se vocês estivessem, entre aspas, né, com medo de falar. E aí ele mostra um florescimento, uma satisfação no lar, na casa, nesse novo início. As questões com relação a filhos ou a romances é um aprendizado. O mestre aparece ali para dizer que é o momento de olhar para isso. No dia a dia, sempre adiando as situações para não ter conflito, então eu vou adiando, eu vou deixando para depois, mas me sinto preso. Nas parcerias, satisfação, tranquilidade. E nas aflições, são as projeções que são o mais importantes aqui. Então eu diria que o problema da mente, né, de eu olhar para o outro e ver refletido a minha grande questão. Então, volte-se para dentro, vá buscar o lado espiritual, vai buscar o aconselhamento, vai buscar uma terapia para você poder organizar melhor as ideias. Receptividade. Essa é uma carta linda que diz assim, o momento de deixar as coisas chegarem. Entender que, muitas vezes, romper é necessário para poder abrir algo novo. Então, a gente tem que deixar para trás algumas coisas e romper. A vida não é só tudo sempre tranquilo e tudo mais. Tem hora que tem que mudar tudo para começar de novo, né? Então, vamos ver o que é a carta da Lua. A carta da Lua fala muito das emoções, né? Então, ela fala, olha, essa energia da força, trazendo novos frutos, tendo que lidar com coisas inesperadas, né? Principalmente no que se refere à parte financeira. Aí ele diz assim, vocês vão conseguir tudo o que vocês estão desejando, é só vocês terem tranquilidade. Olha, outra vez ele fala no cuidar de si, que bate com a primeira carta. A hora de olhar para si, não só ficar tentando resolver a necessidade do outro. E aí ele mostra uma visão mais à frente, né, mais adiantada. Estando em paz e satisfação no seu dia a dia mais tranquilo. Muitas parcerias aqui. É interessante porque assim, é a melhor carta do tarô que sai e a outra é uma carta de medo, de receio, de não confiar nessas parcerias que tem do dia a dia, do profissional principalmente, né? E no inconsciente, na casa do subconsciente, ele fala o quê? É o lado escuro. Então é o lado que eu estou no sofrimento, na desestrutura, lidando com as projeções, sem saber como lidar direito, e eu preciso me render a essa espiritualidade. Sabe, deixar que ela tome conta um pouco. Eu faço o movimento, eu faço a escolha e entrego. Assim, na parte profissional, no trabalho, no social, bastante atividade, resistindo às mudanças e outra vez uma carta de mudança. Então, assim, algo acontece para o signo de Escorpião nesse mês que vai gerar uma mudança significativa e provavelmente vai lidar bastante com questões do lado emocional. Então vamos tirar uma última carta para ver se a gente tem mais um esclarecimento aqui, né? Vamos lá. É o amor que nos liga à nossa família e também ao seu destino. Um bom mês para você. Me vi velho, sentado na beira do rio, chorando se eu fosse menino, o tempo que eu ia ter. Me lembrando do amor que eu tive lá em casa, na vida, na rua, na estrada, e que eu dava tudo pra rever.